boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso mais um episódio do nosso Pará Pode Mais e hoje a gente vai ter uma conversa bem legal com o secretário de Urbanismo do município de Belém, Davidson Alves. Mas antes, fazendo aquele pedido básico para ti, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sempre ligado quando a gente colocar vídeo novo e segue a gente nas redes sociais. Jornal Pará Oficial no Instagram e no Facebook e no nosso portal de notícias, jornalpará.com.br. Então, bora começar essa conversa? Estamos aqui, então, com o secretário de Urbanismo do município de Belém, Davidson Alves. Davidson, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar prestando conta ao município de Belém, né, ao município de Belém, ao qual a gente tem a gestão lá pela Secretaria de Urbanismo, uma secretaria estruturante, uma secretaria que tem várias frentes de atuações em Belém, e a gente está nesse desafio, está nesse momento aqui atendendo às solicitações da população e, com certeza, fazendo com que a gestão do prefeito se encaminhe para dar certo em todos os quesitos que sejam necessários para Belém. A gente sempre tem, Davidson, dúvidas sobre a administração pública, né? Facilmente a gente confunde o que faz uma secretaria ou faz outra, a gente cobra do prefeito e é para cobrar do governador, a gente cobra de um secretário e é para cobrar de um deputado, por exemplo. Então, explica um pouco para a gente, para um entendimento mais geral, o que é a Secretaria de Urbanismo, qual é o principal objetivo da secretaria? Bom, a Prefeitura de Belém, né, é composto por vários órgãos, dentro deles as secretarias, né? Então, a Prefeitura de Belém, como todas as prefeituras, ela executa, ela é executiva, né? Nós temos nossos vereadores que fazem as leis, são o legislativo. Então, que fiscalizam a prefeitura, estão aí com a gente também. Certo. Então, a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém, ela tem uma ampla atuação dentro do município, bem como nós estamos lá com várias diretorias que dão acesso, que dão informações e que executam o serviço em Belém. Por exemplo, uma das diretorias mais importantes, a diretoria de obras civis, é a diretoria que vai construir, que vai fazer as obras da cidade de Belém, as obras públicas, que são as obras das praças, calçadas, prédios públicos, patrimônios históricos, enfim, tudo quanto é construção pública dentro da diretoria de obras civis. Nós temos a diretoria de planejamento urbano, que é o que faz o projeto para executar. Planeja a cidade, que planeja a cidade. Também, que é uma frente bem ampla para que seja executar os serviços através das licitações, através dos financiamentos, passa tudo pelo planejamento para poder executar. E aí, nessa linha de trabalho também, nós temos a diretoria de iluminação pública. A diretoria de iluminação pública é uma das mais importantes da cidade de Belém. A gente vai falar mais sobre iluminação pública, só dizendo qual é a competência, claro. Mas, além disso, temos uma coordenadoria, um núcleo que é bem também interessante, que é o que a gente todo dia está na rua fazendo abordagem, atuações, para que a população saiba o que é o Código de Postura do município de Belém. Dentro dessa diretoria, desse departamento, que a gente tem várias ações, né? Por exemplo, o ocupamento de calçada, obstrução, o direito de ir e vir. Ali a gente está atuando todos os dias em Belém em várias situações. Daí a gente conta muito com a compreensão da população também para que a gente esteja junto nesse processo. Não depende só do poder público, né? Então a gente tem denúncias demais. Depois a gente vai deixar aqui estabelecido no link aqui, como é que faz para ter acesso, o WhatsApp, as plataformas de atendimento do Código de Postura. Você pode nos acionar e somar para que a gente possa resolver. Além do mais, temos um departamento, que é uma diretoria também muito importante, que é a diretoria de licenciamento de obras, né? É uma diretoria muito importante também, que ali a gente valida, a gente homologa ali todas as licenças para você começar a construir uma obra, desde a da pequena
da média e da alta obra, alta complexidade. Obra residencial? Também. Quando eu faço uma obra na minha casa, eu preciso ter uma licença Você da precisa CEURB. ter uma licença. Tem um regimento a ser a partir de tantos metros quadrados, se não me engano, 350 metros quadrados agora, ou desculpa, 300 metros quadrados, você tem que fazer um pedido de licença de obra. Tem que ter o RT do engenheiro, tem que ter a RT do arquiteto, enfim, todo um projeto para ser executado. Para isso, tem que ser licenciado. Né? Então, nós temos nessa diretoria uma equipe de analista que vai fazer e lhe dar a obra licenciada, que é o alvará de construção. Né? Que logo em seguida se transforma em habite-se, que é o que você pode entrar na obra, tudo ok, fiscalizada, com vários órgãos, não só do município. Envolve os órgãos do município, envolve os órgãos do Estado, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, as SEMAS do Estado, se for alguma questão ambiental, envolve a esfera federal, como, por exemplo, altura, gabarito, o Comando da Aeronáutica, né, tem uma interferência, construção de prédio tem um certo gabarito, que é a altura, assim como outros órgãos também, Patrimônio Nacional, que é o IFAM, né? Então, é o conjunto de análises que a gente dá esse alvará e o habite-se no final. E, além do mais, temos as áreas administrativas na secretaria que faz girar todo esse procedimento de atuação na cidade. Mais ou menos isso assim, é a explicação da Secretaria de Urbanismo, que é bem extensa. Simples. Bem simples. Bem extensa. E muito trabalho, provavelmente, demais, né? Demais. Agora tu falaste, fiquei curiosa, do código de postura do município. Esse código de postura diz o que a gente pode, o que a gente não pode fazer? A CEURB fiscaliza, por exemplo, quando não tem alguma coisa que não está dentro ou de conforme com esse... Sim, a fiscalização ela é rotineira, todos os dias sai uma equipe fiscalizando, denúncias também, por exemplo, muita gente avança dentro, vamos dizer assim, calçada, né? Coberturas, né? Colocam até ao estacionamento, então tudo isso daí existe um procedimento para você fazer esse tipo de obra. Então, a gente tem que estar atuando nisso aí. A gente notifica para a pessoa vir lá. Totalmente, nós temos uma equipe à disposição para escutar, para explicar o que tem que fazer. Às vezes, você coloca ali os balizadores na calçada. Né? Você vê várias calçadas em Belém com balizadores. Né? São aqueles proteção que tem na calçada. Aí, a pessoa olha o bem dela, mas e a acessibilidade? E a caminhabilidade ali? Ninguém pensa no deficiente visual, né? Ninguém pensa, Davidson, que pode ter a qualquer momento a sua mobilidade reduzida. Exatamente. Por exemplo, não só idosos, a gente pensa assim, recentemente, inclusive, saí da igreja aqui na Pedreira e socorri um senhor, eu e um grupo de pessoas ali. O senhor tinha caído, né? Junto com uma moça que estava do lado dele, logo atrás dele, distraída e tudo. Por quê? Desnível de calçada. E a moça com problema de coluna. Né? Qualquer pessoa pode, às vezes não é só pelo idoso ou pelo deficiente, é também e principalmente, né? Isso. Mas qualquer um de nós que a gente anda pela cidade, né? Exatamente. Então, assim, as nossas fiscalizações são em cima dessas situações. Aí nós temos um grande problema, né? Belém, ela tem às vezes algumas situações que são consolidadas, que já, como é que vai arrumar uma calçada dessa que é desnivelada? Então, foi construído sem ter um projeto, mas em grandes vias, em vários bairros, a gente tenta consertar isso no dia a dia, dando instrução. E também, como execução de obra, todas as nossas calçadas que a gente faz, a partir de então, todas têm que seguir o padrão da acessibilidade. Né? Tem que ter ali o piso tátil, tem que ter a rampa, tem que ter a sinalização... Enfim. E quem tiver construído não pode tirar aquele... Não pode, a calçada... Aquele piso, não assim. Não pode, a calçada é pública, né? Então o poder público tem que fiscalizar. Mas acontece muito disso. Demais. Agora mesmo, em algumas áreas do centro de Belém, a gente passa por lá, o proprietário modificou a calçada, não pode modificar. Né? Sempre a gente tem que pensar em quem vem a usar. Por exemplo, deficiente chega lá num piso tátil vai acabar. E aí?
Qual é a orientação que ele vai ter? Então, tem todos esses trâmites a seguir. Então, o código de postura é muito importante. A gente tem todos os dias dezenas e dezenas de demandas, banca de registro local proibido, existe uma normativa, qualquer dúvida, procurem a secretaria, a gente tem toda... É de fácil acesso essa normativa? É fácil acesso, está no site, código de postura do município, é só baixar no site da prefeitura, ou então presencialmente na secretaria. Nós temos uma equipe à disposição para atender o que for necessário, né? Então, o código de postura tem essa finalidade. Era importante, se todos nós tivéssemos conhecimento ou se interessasse um pouco mais, né, talvez Exato. a gente conseguisse pensar mais no outro. Muitas vias são fechadas, inclusive assim, né? Tem vias que você... Aqui, Antônia Verdosa, por exemplo, né, que pega... Eu acho que é só Pedreira, talvez, eu não sei. A Antônia Verdosa, ela é uma via larga, Certo. mas a partir de um determinado momento, ela vira um corredor, literalmente. Porque ali se fechou em construções e tudo, por algum motivo, não sei te explicar, mas ali se fechou completamente. Quer dizer, uma via, parece que são duas vias ali. É verdade. Ali, como estou falando, é um fato consolidado. Para arrumar isso, tem que fazer todo um planejamento novamente de redesenhar para poder fazer a modificação. Então, isso aí custa um pouco de tempo e precisa de bastante investimento. E se a população tivesse um pouco mais de consciência, pensaria um pouco melhor nesse coletivo, né? A gente não tem muito essa noção, né, de cidadã, do uso da cidade dessa maneira. Pois né? A gente verifica nas nossas fiscalizações, é isso. Sempre o vizinho quer ser a sua melhor frente. Sim. Né? Mas aí não pensa no total. Né? Uma calçada que a gente acabou de construir agora. Por exemplo, fizemos uma calçada totalmente padrão ali na Senador Lemos, que está em obra. Né? Então, nós vamos até inaugurar agora. Inaugurar no sentido de mostrar como vai prosseguir a obra entre a Doutor Freitas e a Alferes Costa. Nós fizemos ali a calçada padrão. Né? Nós tiramos aquelas rampas, as subidas, as descidas, foi totalmente demolida e foi construída uma nova calçada. Dentro dessa nova calçada foi feita a padronização. Piso intertravado, que é aquele piso que absorve a água, o piso tátil, que é para deficientes visuais. Fizemos ali uma linha verde, que é para também absorver ali a água e dar uma oxigenação para o local. Fizemos o meio-fio completo. Então, assim, é uma calçada padrão. Para nossa surpresa, após de entregar, já tem proprietários ali que já quebraram, já colocaram batente na frente. Então, quer dizer, a gente até orienta. Venham conversar com a gente antes de construir. A gente tem engenheiros, arquitetos, técnicos à disposição para dizer o que pode, o que não pode, de que forma tu pode fazer. Então, é essa forma que a gente tem um tratamento com a população e, às vezes, a gente tem que ser rigoroso, porque é lei tem que se cumprir. Às vezes, a gente tem que quebrar mesmo. As pessoas não gostam quando a gente vai lá com a marreta, que a gente fala, de tirar uma calçada irregular de uma... Às vezes ele usa a calçada para fazer uma venda na frente. Constrói. Não pode, você está obstruindo o código de postura. Mas é necessário às vezes. Não vamos nem falar dos bares, né? Nossa, tem bastante. E olha que nada contra os bares, pelo contrário. Mas, na verdade, os bares eles têm uma permissão para usar. Né? Mas a calçada toda não, né? Não, ele impedir a passagem, por exemplo. Existe uma lei que... Mas isso aí já quem trata isso é a Secretaria de Economia. Certo. Por isso que a gente tem que saber vendo? quem... É por isso que eu fiz questão de perguntar. Perguntei, ainda estou fazendo a pergunta para a pessoa. Não, mas como a gente é ligado, né? A gente tem muita coisa em comum, as secretarias, a gente acaba respondendo um pelo outro. Mas a Secretaria de Economia, ela emite o que a gente fala de licença terraço. Né? Existem umas normativas para emitir licença terraço, onde que a partir de tal hora, de uma hora a tal hora, o proprietário pode usar a calçada, desde que deixe um espaço, desde que seja uma quantidade de acordo com o seu estabelecimento. Existe um regramento para isso. Né? Então, os interessados procuram a Secretaria de Economia para se regularizar. Caso contrário, a fiscalização vai ser obrigada a retirar.
Entendi. Mas a fiscalização é SECOM, né? A A Secretaria de SECOM, Economia, mas né? a gente também... A CEURB também atua. A CEURB atua fazendo a notificação, aí ele vai ter que se apresentar na Secretaria de Economia para regularizar. E ter que explicar, né? Tem que explicar. Porque eu acho que todo mundo quer se divertir, tá tudo certo, né? Ninguém está aqui querendo fazer alguma ilação nesse sentido. Mas é importante a gente pensar em quem está passando pelo local, Exato, né? E às vezes é muito comum comércio em bares, infelizmente, às vezes de ruas, fechar completamente e a gente ser obrigado a andar, a se arriscar no meio da via. Pela via. É um perigo. Exatamente. Tu falaste ainda há pouco, Davidson, sobre prédios históricos. E aí eu fiquei curiosa e eu queria saber o seguinte. Dentro desses imóveis tombados, por exemplo, cabe à prefeitura, cabe à CEURB, por exemplo, ter algum tipo de gestão naqueles prédios abandonados, ou isso é questão do Estado ou da União? Cabe à Prefeitura de Belém administrar os seus prédios históricos. Se tiver prédio da administração municipal. Mas a Funbel, que é a Fundação Cultural de Belém, Secretaria de Cultura, vamos dizer assim, sim, ela tem o cadastro de todas essas casas, apesar de não ser administração. Às vezes, não só o município, como o Estado, por meio da Secult, como o governo federal, por meio do IFAM. Né? Uhum. Então, o patrimônio ele tem, às vezes, nas 3 esferas, de dar o encaminhamento do que se pode ser feito. Às vezes tem muito abandonado que a gente está vendo por aí. Isso, mas exatamente. é de algum proprietário. É de algum proprietário. Particular, é particular. No então, o proprietário ele tem que tomar conta do imóvel dele. Às vezes não toma. Aí tem a questão de que o município, então o Estado, então o governo federal faz a compra do imóvel para transformar em algo público. Né? E assim, por exemplo, nós temos ali que recentemente ali o Bolônia, né? O Palacete lindo, ali, né? né? Então foi totalmente reformado, é do município. Lá tem visitação, tem todo... A Funbel toma conta. Funciona o projeto gastronômico lá? Funcionou um período, não, né? Eu não me lembro se funcionou, mas muitos eventos culturais... Ou teve algum evento, pronto, eu posso ter confundido, porque tem bastante eu acho que eventos lá, por lá, né? No caso aí, uma outra secretaria, a Funbel. Peraí, que eu estou desviando completamente. Já falamos de SECOM, já falamos de Funbel. Do Estado, Secult, IFAM. Vamos falar da CEURB, Davidson. Acho que é por isso que a gente confunde tantas coisas, porque realmente são serviços assim muito ligados, né? Exato. E aí a gente vai errando as frentes. Então fala pra gente que projetos hoje a CEURB tem mantido dentro do município de Belém. Olha, hoje... E a gente considera Belém e Coraci, o distrito de Coraci, Mosqueiro, né? Mosqueiro, Coraci, Cotijuba, as ilhas, distritos. Cotijuba, maravilhosa. Também. Então, a CEURB, né, nós temos essa carta de obras públicas, né? Então, nós temos algumas obras em andamento e outras futuras, né? Em andamento, nós temos aí a urbanização da Augusto Montenegro, né? Que compete ali o trecho do Mangueirão até o Maracacuera, ali em Coraci. Né? Nesse trecho vai ser feita uma drenagem profunda, né? Para que seja acabar esses alagamentos históricos que acontecem nesse trecho. Nós temos aí uma terraplanagem nova, vamos colocar um asfalto novo, iluminação pública moderna, já com o novo padrão, que a gente já vamos tocar no assunto específico. Vai ter um paisagismo novo, enfim, tudo urbanizada. Essa é uma obra que já está em andamento, né? Está em total andamento, está vindo de Coraci, sentido Mangueirão, e vai ficar um padrão. Porque muita gente confunde. É o BRT. Sim, é o BRT. Sim, a gente só fala BRT. Eu já fiquei até com medo de perguntar e tu me dizer que não tem nada a ver com a o BRT, não. A obra, nós vamos fazer a obra. A execução aí é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela que tem a competência de administrar todo a mobilidade de projeto, que vai do BRT, dos ônibus, enfim. Isso aí é um assunto bem específico da superintendência. A Secretaria está fazendo todo o processo físico, consolidando o projeto, né, que é a urbanização completa. E vamos ter ali novos abrigos,
Vamos ter ali um paisagismo, linha verde ali, para que... Padronização completa, calçada. É uma via muito importante para a cidade, né? Importantíssimo. Ela liga um extremo ao outro, um né? extremo ao outro. E Coraci é Cotijuba, né? Isso. Quer dizer, aquela região que é tão visitada, né? Então, essa está em obra. Essa está em obra, está acontecendo já. Tem período? Ela Projeto, tem previsão o projeto ele tem 2 anos, 24 meses. Começou a obra em julho desse ano, né? Nós estamos aí com 25% da obra já, total drenagem, bem trabalho na via. Em seguida, também já licitado a reforma completa, a restauração completa do Palácio Antônio Lemos, né? Um palácio que tem um dos mais importantes do município de Belém, né? O patrimônio histórico ali na Cidade Velha, na frente ali de vários patrimônios ali, né? Tem a Lepo, o Museu do Estado, a Praça Dom Pedro I, Praça do Relógio, o Ver-o-Peso, né? E ali todo aquele entorno da Cidade Velha. Então está em reforma, né? A obra já está bem avançada, nós começamos também em junho desse ano, agora 2022, e contempla uma reforma total. Desde telhado, desde piso, dentro, as esquadrias, elevadores novos, né? Acessibilidade para ter acesso a todo o palácio. Então está bem avançada. Também tem previsão? Também essas são 18 meses de prazo para que a gente entregue. E aí também, em andamento, nós temos agora que foi licitado, andamento não, vai começar, vamos assinar o de serviço agora, que é a Rômulo Maiorana. Nós vamos fazer ali também uma nova avenida. De ponta a ponta? Ponta a ponta, da Doutor Freitas até Antônio Baena, né? Então, é uma avenida que foi discutida, teve uma audiência pública, os moradores, na sua grande maioria, se reuniram no auditório, teve inscrição, todo mundo falou a necessidade, fizemos todo um apanhado do que vai ser feito que eles chamam 25, né? Ainda tem, né? A 25 de setembro, né? Rômulo Maiorana, / Rômulo Maiorana. Eu costumo dizer que a gente vai fazer a Via 25, mas dentro da Rômulo Maiorana. É uma brincadeira. E aí, então, desmistificamos várias situações e chegou a informação que nós íamos derrubar todo o canteiro central, fazer 3 pistas ali para dar mobilidade. Nada disso. Nada disso. Nós não vamos mexer em absolutamente quase nada. O que tiver de sair, por exemplo, de vegetal, que é uma grande preocupação, são vegetais que já foi feito estudos, que nem se pode ser plantado, que são alguns que por lei não se pode. Castanholas, por exemplo, ficos, né, que a gente fala, que é aquela árvore que destrói as calçadas todas. A raiz ela vem para cima. Né? Então, assim, mas cada árvore dessa que for precisar ser tirada, a supressão dela, tem que cumprir a lei. Tirou uma, planta 4, 5, 6, qual for a necessidade. Mas de lei não pode deixar de plantar nenhuma. Então a gente tem todo esse cuidado. Vamos fazer uma drenagem nova pelas laterais, porque pelo meio onde existe hoje não dá mais para fazer. É uma avenida antiga. Vamos fazer novas calçadas, implantar uma ciclovia, né, para interligar o circuito que já tem existente. Vamos fazer um novo paisagismo, novos equipamentos públicos serão reformados e outros criados, como, por exemplo, vai ser criado um complexo radical, que é skate, patins, enfim. E vamos criar também o Parque Dog, né, para os pets, né? As quadras Parque serão... Dog e Parque Cat. Então... O parque... Bora juntar os dois, né? Vai aumentar. Dog Cat. Dog Cat. Os pets, né? Os pets. Então, vai ser feito essa pracinha específica. Vamos ter aí várias secretarias estão em conjunto, né? É um convênio com o governo do estado também. O governo do estado entra com a gente nessa empreitada. Então,
vai ser uma avenida que vai ser reconstruída, vai ficar nova, vamos fazer baias de estacionamento, ou seja, tudo que falaram que ia fazer... Assim como tem a Duque, parecido com o que tem na Duque de Caxias, por exemplo? Pois é, a Duque, ela aumentou uma pista, né? Quem lembra da Duque, ela tinha duas, ela aumentou uma. Então, comeu o canteiro, né? Nós não vamos comer canteiro, nós vamos permanecer o canteiro. O que a gente vai fazer... Mas tem esse desnível para estacionamento, a Duque também, né? Que não tinha antes, por exemplo. Foi criada uma nova via na Duque, uma nova linha, e as baias de estacionamento. Nesse nosso caso da Rômulo Maiorana, vai ser só criado as baias de estacionamento. Então, essa vai ser... Inclusive, a 25 Rômulo Maiorana, ela costuma ser uma boa alternativa para desafogar a Duque, né? Então, é uma via realmente muito importante. Exato. Ali. Sempre foi, apesar de que me parece que era sempre uma via usada para atividades mesmo, de esporte, lazer. Isso, caminhabilidade, enfim, saúde. Então, academias ao ar livre, tudo vai ser contemplado nessa. Então, a licitação já encerrou, já está homologada, está publicada, adjudicada, que a gente fala, e agora a gente prepara para esse mês de dezembro, assinar a OS e já começar as obras. Então, o convênio já está feito, o financeiro está garantido e nós vamos começar a obra aí. E com certeza, próximo aniversário de Belém será um grande presente para Belém, uma via totalmente nova. Mas já de 2024, não, a gente anuncia o presente, né? Mas aí a obra está prevista para 24 meses, né? São 2 anos. Tá? Entendi. Uma obra bem complexa, vai mexer com via, enfim, mas vai ser com todo cuidado, vai ficar uma coisa muito boa. E aí, além do mais, hoje também licitado, já iniciadas as obras, é o Boulevard da Gastronomia. Tinha aqui pergunta sobre ela também. Pois é, então muito ela consta legal. no nosso projeto, o Boulevard da Gastronomia, que é ali uma revitalização ali na Boulevard Castilho de França. É bem no começo ali, né? Bem no começo, com a esquina com a Presidente Vargas até ali a igreja... É ali a Praça dos Estivadores, Estivadores, né, que a gente isso, o Arraial do Pavulagem. Pavulagem, onde tem várias gastronomias ali. Sim. Então a gente vai fazer uma grande revitalização ali, com calçamento novo, estilo... vamos instalar ali, que é um procedimento que a gente já faz na cidade. Vou explicar mais sobre os parklets, né? Que são aqueles que ficam na rua, é público, né? Tem um processo para adquirir isso, não só lá, em várias partes de Belém, mas lá específico vai ter uma nova iluminação, a praça revitalizada, ou seja, vai ser um polo gastronômico ali, e vai incentivar as casas que estão ali a transformar em outros restaurantes, como já tem, né? Pois é, porque eu me lembro que teve uma época ali, eu não sei se foi da prefeitura ou do governo do estado, por exemplo, que aqueles prédios antigos, históricos, teve ali uma gama que fez uma reforma, né, que se tornaram teatros, restaurantes e tudo, mas não conseguiu ir em frente. Hoje já teve umas propostas, mas algumas não foram para frente e outras foram, né? Vários restaurantes, já cervejarias, restaurantes. Sim, me lembro. Dois restaurantes super legal que tem lá, há uma cervejaria, o Sesc, né, fez ali a reforma. Sim, verdade. E aí a prefeitura já comprou, já fez a aquisição de uma casa que pretende transformar na Secretaria de Turismo no local lá. Bem propícia aquela área ali, né? Bem propícia. Então, assim, mas não está no projeto essa construção, né? As fachadas, isso não está no projeto. Sim. O projeto que foi licitado é a recuperação, a urbanização ali, a recuperação, calçamento, praça, iluminação, uma drenagem. Então, vai ficar uma via gastronômica, a ideia é essa. Né? Vai ficar bem movimentado ali. Bem movimentado, imagina. De um lado a Estação das Docas, ver o peso. Aí né? vem aqui a via gastronômica, aí temos o Arraial do Pavulagem ali, né? Nossa. Temos o Ciro, enfim, então vai ficar um negócio bem legal ali, uma obra bem legal. Então já foi assinado a OS, já está em serviço lá, estão fazendo os preliminares, enfim. E a ideia é que daqui a 2 anos, com 2 anos não, me perdoe, é 18 meses, 18 meses. O prazo da entrega da obra. Então, essas obras elas estão em andamento, né? E dentro das obras da Secretaria também já reformamos várias praças esse ano, totalizando mais de 20 praças, a gente já revitalizou vários bairros.
uma que a gente trouxe de volta para o bem-estar, turismo, lazer, passeio, foi o Ver o Rio. A gente recuperou totalmente o Ver o Rio. Passou muito tempo ali sem atividade nenhuma quase, né? Hoje está bem revitalizado, uma iluminação de primeira, já em LED. Hoje a guarda está instalada como posto fixo no local, vídeo monitoramento, né? Foi totalmente reformado ali, totalmente revitalizado. E aí a gente integrou ali o Ver o Rio, a Marechal Hermes inteira ali, fizemos um calçamento ali todinho, trocamos a iluminação, ou seja, ficou bem atrativo o local ali. De todas que as nossas antes era bem reformas, soturno, era complicado ali pela Marechal Hermes o acesso, né? Exato. Foi integrado uma ciclovia também, uma ciclofaixa, desculpa, ali, está integrado. Então foi uma recuperação total que nós fizemos no Ver o Rio, dentre outras várias praças que nós fizemos em vários bairros de Belém. A tendência é a gente continuar fazendo essas reformas. Pois é, praças é um assunto bem importante, porque eu acho que, principalmente nas periferias, apesar de que as grandes praças do centro também elas são importantes e sempre tem manifestação artística, cultural, né? Sim. E como é que como é que tem sido, na verdade, o projeto dentro desse contexto de manter essas praças ativas? Porque se há reforma, enfim, eu sei que a CEURB tem uma gestão até um certo ponto. A partir dali já não é mais CEURB, né? Mas, assim, como manter essas praças sempre ativas no sentido de manutenção? Por exemplo, cresce mato, cresce, e aí, enfim, fica por lá e um espaço que era importante para jovens, principalmente, né? Se perde e acaba focando aonde? Praça da República, Batista Campos. As centrais, centrais, né? Exatamente. Exato. Então, a secretaria, como você bem colocou, nós temos a nossa competência de fazer a reforma, fazer todo o processo de recuperação. A Secretaria de Meio Ambiente, mais uma, secretaria, olha aí, mais uma. A competência da SEMA, no caso de meio ambiente do município, é de fazer a manutenção, de cuidar, de zelar da praça, né? A não ser que seja uma revitalização mais ampla e a gente entra, né? Com nossas atas que são mais robustas para fazer. A ata de manutenção está dentro da Secretaria de Meio Ambiente, ela tem essa finalidade de recuperar. Mas assim também como a Secretaria de Saneamento, às vezes entra como parceria, ou seja, a prefeitura integrado para deixar a praça habitável. Então, a nossa ideia é sempre estar se unindo para que a gente não deixe a praça criar aquele ar de abandono. Sim, né? Que às vezes, infelizmente, ela não é muito usada. Né? Tem umas praças que ela ficam bastante ociosa. E tem certas épocas do ano que elas são bem movimentadas. Né? Quer ver o exemplo? É a praça ali que segue ali a Marechal Hermes, a Praça Valdemar Henrique. Sim, né? sim, verdade. Por exemplo, a Praça Valdemar Henrique, no mês de junho, onde acontece o arraial. Então, ela é usada sempre, 100% os 30 dias de junho. Né? Pois é. Mas depois ela é um pouco eventos esporádicos lá, que tem aquela concha, né? A prefeitura ou alguma entidade promove eventos, dá a vida para ela, mas ela não é uma praça do dia a dia que seja ocupada, né? E ainda tem a questão de segurança pública também, né? Tudo Que a gente isso não vai também. entrar aqui, mas... Que seria a Guarda Municipal de Belém. Pois é, exatamente. Mas a gente sabe que tem uma questão de segurança pública. A iluminação, você estava falando de iluminação até mais moderna, né? Isso. Em alguns desses projetos, a iluminação também é uma das coisas que mais afastam, né? Exato. Porque uma praça escura, um local escuro, não dá para a pessoa se sentir segura, né? Nós fizemos agora a reforma de umas quase 20 praças, né? Em vários bairros de Belém. Todas as 20 praças que nós reformamos, a prefeitura reformou, nós já implantamos um novo conceito de iluminação. Hoje, todas as praças, a partir de então, que entram em reforma, elas recebem a modernização, que é a iluminação em LED, né? Então, já tem uma diferença enorme. Só da gente colocar uma nova iluminação é impressionante como quase que triplica o total de gente que vem visitar a praça. Exatamente. Nós fizemos uma praça agora na Marambaia, que é a Sônia Frazão, fica ali no Gleba 2, uma praça que a gente começou do zero a praça.
Uma praça que colocamos uma iluminação moderna, um paisagismo, um calçamento bem desenhado pelo nosso departamento de urbanismo, planejamento urbano. E aí, uma praça que era praticamente sem ninguém. Hoje você vai lá todas as noites. Tem movimento. Muito movimento. Então, é a segurança, né? A iluminação te traz segurança, te traz saúde também, porque quantas pessoas não estão fazendo caminhadas, exercício físico no local? Exatamente. E assim hoje, já entrando na iluminação, Sim. nós temos uma diretoria específica e hoje Belém ela é gerida por uma PPP da iluminação pública, parceria público-privada. Nós fizemos uma matéria para os nossos veículos. Eu acho que já tem mais de um ano, né, que essa PPP foi aprovada. Ela aconteceu desde 2020, o processo dela, ainda na gestão anterior. Sim. Perpassou para nós fizemos todo o processo, mas oficialmente funcionando a assinatura da hora de serviço, ela tem 6 meses. Caramba! Né? Ela tem 6 meses. Então a empresa do contrato antigo saiu e entrou essa nova empresa. Só para entender que... Toda a cidade de Belém vai ser contemplada... Qual é o objetivo da PPP? É modernizar toda a cidade de Belém. Os mais de 90 mil pontos cadastrados vão ser transformados, vão ser tudo trocados por LED. Que é um termo técnico, que é LED 7 pinos, que esses 7 pinos significa dizer que elas vão ser por telegestão. Né? O que é a telegestão? Já existe, já em funcionamento, um CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que funciona 24 horas com os técnicos e engenheiros e os servidores funcionários da PPP. Essa telegestão, no final de toda a troca desses mais de 90 mil pontos, vai estar na tela sendo monitorada. Aí nós temos hoje vários veículos de comunicação, vários canais, né? Temos hoje o 0800, que ainda continua, com novidade, que agora ele pode ser feito de celular, que antes não podia ser feito. Né? Hoje ninguém mais usa Qual é o telefone. completo? É 0800? O 0800 eu vou já confirmar para ti aqui. Tá ótimo. Tá. Então, nós temos o 0800 ainda funcionando, agora atendendo celular 24 horas. Nós temos ainda o presencial, que é na Secretaria de Urbanismo. Você tem um requerimento padrão que você preenche lá endereço, tem a plaqueta do porte, onde fica identificada a iluminação pública. Às vezes a pessoa vai lá, coloca e a gente dá andamento. E as novidades que hoje tem o site da iluminação pública, que você totalmente modernizado, você arrasta o mouse, já aparece o número da plaqueta. Esse aplicativo é outra coisa. Não, esse é o site. Tá. Aí hoje tem um aplicativo também. Bora já falar dele, então. O aplicativo hoje... todo mundo tem um telefone na mão. Exatamente. Então você baixa o aplicativo hoje, Iluminação Pública Belém, aí vai direto lá pesquisa o bairro, pesquisa a rua, aí já aparece cadastrado todinho a iluminação pública. Olha, aí você já passa lá o seu dedo no celular e vai dizer que esse poste aqui está apagado. Você clica nele e já vai abrir uma ordem de serviço. Hoje a regra da PPP é que eles têm que atender em 48 horas um pedido. Olha, entendeu? Então, só para eu compreender, porque eu achei maravilhoso, eu li a matéria, falei para você antes da gente começar, mas estava muito curiosa. Por exemplo, se na minha rua tiver um poste que está sem iluminação, então eu posso acessar o aplicativo, baixo o aplicativo, tem para todo celular, né? Todo celular. Aí eu baixo e aí eu posso fazer essa solicitação. Exatamente. E lá vai me pedir qual é o poste. Todo poste hoje está identificado. Está cadastrado no nosso parque de iluminação pública. Aí eu passo pelo poste. Já vai identificar. Identifico ele no aplicativo. No aplicativo. Você pode aumentar, dando um zoom, né? Para ter certeza que é aquele poste. E aí envia para o centro de controle. O centro de controle recebe, né, e ele faz o procedimento, que é um procedimento de rota. Né? Antes da rota, às vezes tem situação que o centro não identifica. Apesar de você ter enviado pelo aplicativo, ele não identifica. Aí tem a ronda.
Ele faz a ronda no local, aí sim, identificou. Mas todo procedimento ele tem que ter 48 horas. Porque como é uma parceria público-privada, então eles são verificados. Se eles não atenderem, é um indicativo. Se eles não atenderem, eles vão ser penalizados, não vão receber pelo serviço. Entendeu? Então, assim, começamos agora, claro que vai ter um tumulto no início, toda mudança até se adaptar, tem né? que se adaptar, enfim. Mas a tendência é que rápido se acostume e a gente tem essa melhora aí para o Parque de Iluminação Pública de Belém. Lembrando que nós temos fases a cumprir dentro da PPP. Esses primeiros 6 meses foi a fase 0, que é a fase de adaptação, planejamento, cadastrar todo o parque, fazer toda uma série de planejamento. E aí, hoje nós já viramos a chave e estamos na fase 1. Essa fase 1 foi a entrega do CCO, que é o Centro de Controle de Operação, e agora eles têm até o dia 13 agora de dezembro para nos entregar o plano da cidade. O que é o plano? É o que vai ser feito depois do dia 13. Vão começar, de fato, a modernização. Ou seja, agora, 13 agora de dezembro. Sendo que eles têm que entregar o plano, nós temos que estudar e dar o aceite. Né? Tudo isso ainda gera um processo, porque depende de financeiro, é um processo administrativo que com certeza fica para o ano que vem. Né? Mas só que, como a gente já fez uma tratativa antes, nós vamos aqui um pequeno spoiler, vamos dizer assim. Bora, gostamos. Nós já vamos fazer a modernização da Duque. Vai começar por lá? Vai começar por lá. Nós vamos fazer, que é vamos dizer assim, um projeto piloto. Vamos fazer a modernização da via. Em seguida, o projeto está sendo finalizado, que é a ciclovia da Duque. Nós vamos iluminar a ciclovia da Duque. A gente primeiro faz a via, assina a OS da ciclovia. Então, para esse momento agora, dezembro, janeiro, a gente já entrega a Duque toda modernizada dentro do padrão telegestão, CCO, LED, 7 pinos. Então, vai ser esse primeiro momento, isso aí. E aí a gente segue o plano de modernização. Mas a gente vai fazer via por via? Sim, mas com equipes espalhadas. Vamos ter equipe em Coraci, vamos ter equipe em Mosqueiro. Não vai ser uma, depois a outra. Vão ter várias frentes. Vão ter várias frentes para que eles atuem e modernizem os mais de 90 mil pontos. Porque, isso deve durar quanto tempo? Veja bem, mais uma vez, parceria público-privada. Existe um processo aí. Certo. A partir do momento que startar a modernização, eles têm um prazo de 24 meses para modernizar todo o parque. 24 meses. Mas existe também uma antecipação. Quanto menos tempo eles fizerem, melhor, porque eles já entram na contraprestação, que a gente fala que eles vão receber logo o valor que tem que receber. Por enquanto, eles só vão, a empresa só vai receber o que fizer, né, uma porcentagem em cima do valor. Então, com certeza, a palavra privada vai querer rápido fazer para que receba. Para receber né? rápido também, né? Então, e a população quer também essa pressa. Né? Então, com certeza. Fora isso, além do benefício da segurança, tem benefício de custo também, né? Para os cofres, para a administração, porque eu fico imaginando o tamanho da economia em termos de consumo, né? Pensa que Belém é um apartamento, uma casa. Ela tem uma unidade consumidora com a concessionária, não é isso? Sim. E a gente tem que pagar essa unidade consumidora. Sim, todos nós, no caso. Todos né? nós. Esse valor que se desconta na conta de luz, sim. Ele é que a gente fala que é a COSIP, né? Que é da iluminação pública específico, carimbado por lei. Então, esse valor a gente retira para pagar a conta. Belém tem uma conta de iluminação pública, que hoje ela está na faixa de 6 a 7 milhões mensais. Meu se Deus. Paga a conta. Dos 90 mil pontos, se paga. Né? Por isso, o LED
Quando você troca para LED, todo mundo já fez essa experiência em casa. Quando você Exatamente. em casa um LED, Exatamente. a economia é mais de 50%. É real. É real. É Então, real. a ideia é que isso a gente economize 40%. A gente investe um pouquinho inicialmente, Isso. mas aí ganha a longo prazo, A longo né? prazo. Aí, mas vai ter uma, vamos dizer assim, bem ao pé da letra, vai ter uma sobra, né? Essa sobra vai ser para investimento. Que tipo de investimento? Novos posteamentos, novas luminárias, praças, enfim. E assim, dependendo do andamento, lá na frente, pode ser, isso aí vai ser o Poder Legislativo que vai ter que fazer um estudo. Quem sabe não diminuir na conta de iluminação pública o valor da CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Não estou afirmando isso, que pode diminuir, mas tem gente que vai poder estudar isso. Os vereadores vão propor. Agora, a vão fazer população análise. também pode ficar atenta para ver se o serviço está bem feito, se É o de nosso repente maior fazer. fiscal. Exatamente. É o nosso maior fiscal. E propor, inclusive, para a Câmara, né? Para os Isso. seus vereadores. Com certeza. Como é que está esse negócio aí, né? Por exemplo, agora a população vai ter o aplicativo em mão. Exatamente. Né? É a parceria cidadão-poder público, né? Tem que ter. A gente tem por dia, mais de 200 chamados. Ainda é um pouco precária a condição, mas aos poucos nós estamos resolvendo com essas novas tecnologias, novas equipes. Então, com 6 meses hoje de atendimento, nós já fizemos manutenção mais de 30 mil manutenções. 30 mil manutenções. Então, é um número bem assustador mesmo, porque é muita luminária apagada. E ainda a tendência é melhorar o que está ainda em aberto. Né? Vamos fazer isso aí. Então, a iluminação pública, ela tem um cunho muito grande na cidade. Né? Então, assim, a partir de 19 horas... É um terceiro turno que a gente vive, que é onde você vê, está acesa ou está apagada. Exatamente. E aí interfere em tudo, né? Interfere na nossa mobilidade, na nossa segurança. Imagina, tem pessoas que trabalham em alguns lugares e precisam passar. Exato. Né? E não é muito bom, não. Dentro do escopo da PPP, nós temos também como despesas acessórias que a gente fala. A implantação de Wi-Fi nas praças, que não vai ser de imediato. Nós estamos fazendo estudo, viabilidade, mas que com certeza é uma tendência. Nós não vamos escapar, vai ter que colocar o Wi-Fi nas praças, dentro do escopo da PPP, a gente pode fazer isso. Além do mais, vídeo monitoramento. É importante, né? Ter o vídeo monitoramento, porque assim, infelizmente, acontece alguns casos de vandalismo. Sim. Né? Então, assim, já existe uma operação em conjunto e integrada com o governo do Estado, com a Prefeitura e a Guarda Municipal, através de Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, para que a gente consiga deter algumas situações que acontecem. Por exemplo, roubo de cabo. Isso tem sido um pouco recorrente, mas a gente não pode detalhar muito a operação, mas muita gente já foi identificada. Entende? Porque tem gente que compra, né, Davidson? Eu acho que a grande questão é essa. Identificando quem compra, a gente corta na carne. Corta na carne, Mas isso. Existe a questão do vandalismo também, de quebrar a luminária, de querer tirar. Sim. Mas aí o vídeo de monitoramento vem para isso. A gente vai ter dentro do CCO, vai ampliar para a gente estar direcionando para a Guarda Municipal, direcionando para a Polícia Militar, para que a gente tente coibir isso. Porque, olha, uma situação até na Docas, na lateral da Doca, foi retirado os fios, furtado. A gente conseguiu pegar na hora, desmontou ali, mas já tinha cortado, puxado. Já tem um prejuízo, né? Para você colocar de volta essa iluminação, tiraram em segundos, mas para você colocar foram 2 meses. Porque é todo um processo. Pequenos comércios, né? Pequenos comércios sofrem, todo comércio sofre, mas pequenos comércios que não têm realmente condições de ter, sei lá, um gerador ou de repor ali, são muito prejudicados, né? Por conta desses furtos. É importante. Enfim, iluminação pública, no geral, é isso. A gente vai ter muita novidade durante os próximos anos e a gente está com muito afinco trabalhando. E o pessoal da Duque pode ficar feliz ali. E quem costuma pedalar dos finais de semana, eu, por exemplo. Vai ter
já está desenhado o projeto, aprovado, e já é uma solicitação antiga de iluminar a ciclovia da Duque, que é escura. Sim, ela é escura, é bem no meio, exatamente, né? exatamente. E aí vai ser todo iluminado. E ela é larga, é uma via larga, né? Isso. E aí, como é que... É o mesmo problema da Rômulo Maiorana que a gente estava comentando, né? Exato. São vias largas que tem ali nas laterais, mas não tem no meio, e aí impossibilita realmente, né? De qualquer o projeto mobilização. De iluminação do canteiro da Rômulo Maiorana está espetacular. Vai ficar muito bonito. Então, já estou curiosíssima para ver. A gente falou ainda há pouco sobre Coraci e Cotijuba, né? Certo. E a gente teve recentemente ali problemas no porto de Coraci, né? Eu queria que tu falasses um pouquinho. Também tem obra em andamento ali, né? Com plataformas, né? Passarelas. Isso. Na verdade, tá? em Coraci, o trapiche de Coraci ali, onde teve uma situação ali bem delicada, que foi a questão da ponte que liga ali o roteiro. Né? Então, sim. a partir daquele momento ali, o porto de Coraci foi bastante usado. Né? Então, o flutuante que estava lá era preparado para pequenas operações. Então, como foi uma alternativa para que os moradores chegassem até Iguaraci e se deslocassem ao seu destino final de trabalho, então sair de Outeiro, uma das saídas, ali tornou-se uma grande operação e logo não deu conta. E mesmo porque o flutuante que estava lá já era antigo, Sim. nós já tínhamos licitado, já tínhamos preparado para fazer a obra, então já estava já pronto para trocar. Só que tinha um tempo a gente tinha um plano para desativar, ativar, mas aí com essa situação nós fomos pegos de surpresa. Infelizmente foi lamentável, porque afundou em plena operação, né? Exatamente. Então foi fundo, literalmente. Aí teve que acionar a empresa, mobilizar, fazer tudo de última hora. Então, mas mesmo assim, com muita responsabilidade, com muito profissionalismo, tanto da empresa que ganhou, tanto com nossos profissionais, nós conseguimos colocar um novo, duplicamos de tamanho, fizemos uma rampa bem maior. Era uma rampa, antes tinha uma rampa de 5 metros, colocamos uma de 20 metros. O flutuante ficou bem grande, né? Então, tudo com questões de segurança. Ele ficou fixo, com roletes, ficou aquele que sobe maré, desce, então ficou sempre plano. E adaptamos ao que estava lá do governo do estado para poder atender as lanchas, os barcos. Então, Cotijuba, a gente conseguiu finalizar esse conjunto naval que a gente fala. Tá? E em Cotijuba também... Em Coraci conseguiu, né? Fazer em Coraci, devido várias situações, a gente conseguiu resolver. Infelizmente, não foi do jeito que a gente tinha planejado, mas a situação que ocorreu... Mas também problemas igual aquele não teremos mais, né? Muito pelo contrário. Hoje a gente tem uma Melhorou obra com a eficiência. A gente tem uma obra com garantia. Vira e mexe, a empresa está lá fazendo alguns ajustes que é necessário, porque continuou a grande operação lá. Sim. Então, a gente teve que fazer essa garantia estendida também para que ali sempre esteja, não dê problema, né? Que já deu demais. Sim. O mesmo conjunto naval nós fizemos em Cotijuba. Lá em Cotijuba foi feito dois novos flutuantes, rampa, reformamos o acesso, a praça que dá a chegada em Cotijuba. Então, hoje tem uma coisa confortável. Você chega em Cotijuba confortável por o conjunto naval que foi instalado. Então, essas duas obras também a gente conseguiu finalizar e está sempre também em manutenção lá, corretiva ou uma manutenção sempre... que não deixa acumular serviços lá, para que sempre a população consiga usufruir do serviço. Cotijuba é muito visitada, né? Cotijuba é um ponto muito importante para a nossa cidade, né? Em termos de movimentação turística, né? Exato. E Cotijuba também foi contemplado com a iluminação pública. Nós colocamos lá, nós trocamos todas as luminárias que a gente fala que são de vapor metálico, que é aquela luminária antiga, tudo para LED. Foram mais de quase 400. Lá já mudou totalmente. Já, só que ainda vai ter interferência lá. Nós vamos fazer serviços ainda lá com a nova empresa. Porque lá ainda não é telegestão. Nós vamos colocar para funcionar a telegestão. Novas luminárias também e expandir. Tanto em trocas como posteamento. Novos pontos de iluminação. Aí em Cotijuba vai acontecer isso também. Legal. Um outro ponto turístico importante que a gente
está vendo aí algumas interferências, é o projeto do Complexo Ver o Peso, né? Sim. Queria que tu falasses um pouquinho sobre ele, porque a última reforma já tem algum tempo e deve estar precisando de algumas adaptações ali, ali sempre precisa de alguma, porque, né? O movimento ali ele é constante, Demais, nunca para. né? Não para, não dorme, né? Existe o ditado isso, que o ver o peso não dorme, né? É exatamente isso. Dizem por aí, eu ouvi dizer que tem gente que sai de noite e depois termina lá no ver o peso, não é? Não tenha dúvida. Tem uma função social em todos os sentidos, econômica, política e social, né? Tem tudo. Então, o ver o peso hoje tem um grupo de trabalho em várias secretarias envolvidas, né? Para que a gente consiga de imediato fazer uma intervenção para fazer manutenções corretivas e a gente tem um projeto aprovado, mas ainda que vai entrar em discussão sobre uma grande reforma, que foi feita no passado pelo PAC, né, que é o projeto da aceleração do crescimento de cidades históricas. Foi deixado de herança, então se acumulou. Tem uma grande discussão com o projeto. Então a gente está aguardando uma decisão do prefeito do que a gente vai propor para uma reforma geral. Mas, inicialmente, tem um grupo de trabalho fazendo manutenções preventivas e corretivas no mercado. Por exemplo, nós, da Secretaria, estamos com equipes de plantão para estar resolvendo iluminação pública. Temos uma equipe resolvendo questão de manutenção predial, que às vezes é necessário, principalmente ali no Solar da Beira, e algumas situações que tem no mercado, no complexo específico, tanto também no mercado de carne, como também no de peixe. E calçamento, fazendo manutenção. Enfim, esse grupo de trabalho composto por várias secretarias, cada um com a sua finalidade, fazendo com que não deixe acumular serviço que possa prejudicar quem frequenta a feira e principalmente quem está ali, que são os feirantes. É um ponto turístico e é um ponto movimentado para nós, né? Para os cidadãos da cidade. O Ver o Peso tem ali uma função. Eu brinquei ainda agora falando sobre a vida noturna também de lá, porque ali é um complexo realmente gastronômico maravilhoso que a gente tem, né? Exatamente. E a economia, né? O giro de economia ali, né? Eu fico impressionada como as pessoas ficam encantadas quando chegam em Belém e chegam no Ver o Peso. Exatamente. A gente aqui fala muito do pitiu do Ver o Peso, né, que é característico, né? Exato. Explicar para o turista, inclusive, o pitiu do Ver o Peso é toda uma elaboração filosófica do que é, né? Você transformar a palavra, dizer que é um cheiro, meu Deus, é bem complicado. Exatamente. Então, cuidar daquele espaço ali realmente importante. É muito importante para a economia mesmo, mas para a arte até, né? Existe uma intervenção artística no Ver o Peso também, existe, que é muito importante, né? Que é prioritário, eu imagino, né? Então, como eu te falei, nesse grupo de trabalho que está presente nesse momento, lá nós temos um grupo que, inicialmente, por determinação do prefeito, a gente não deixa acumular as demandas até que se aprove em definitivo o projeto de reforma. Esse momento que está acontecendo é o que está acontecendo. Está em processo. Esse não tem previsão da gente esperar uma nova intervenção lá? Não, porque não depende só da prefeitura. A gente depende da prefeitura, mas a gente tem que procurar vamos dizer assim, angariar o recurso. Isso a nível de governo federal, a gente mostrar o projeto, conseguir trazer esse recurso para cá para fazer, porque só com o município mesmo a gente não tem condições de reformar uma feira que é muito grande e tem um valor do patrimônio histórico, né? Então, tudo que vai ser feito lá tem que ser sempre pensado por vários órgãos, não só a prefeitura, né? Várias entidades, tanto do governo federal, estadual, municipal, e cada um atuando na sua área ali. O projeto tem que estar bem redondinho para ser feito e bem feito. Ali é uma área muito importante, né? Quer dizer, o bulevar gastronômico da gastronomia ali, já emendando. Olha aí, a gente tem, né? Pois ali vai ser uma via, vai ser muito, eu fico imaginando, né? Já idealizando, deve ficar um projeto assim muito bonito e funcional, que é o mais importante. Exatamente. Ou seja, da gente viver a cidade realmente como a gente precisa, né? Dentro desse projeto. Bem, feliz, viu? Sucesso para que esse projeto saia logo do papel e a gente consiga participar mais. Davis, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os canais da CEURB, né? Já se encaminhando aí para o final do nosso videocast hoje.
Certo. Como é que a gente pode participar mais, fazer denúncias, solicitar serviços da CEURB, fiscalização? Bom, a secretaria ela tem nas redes sociais, você pesquisa lá o nosso Instagram CEURB, e tem todos os telefones aqui disponíveis, nosso 0800 da iluminação pública, tem o WhatsApp do Código de Postura, do Departamento de Análise e Fiscalização, que cuida lá da BITS. A gente pode deixar daqui a pouco, vocês devem publicar aqui no final do vídeo. Por favor, passa direitinho, que a gente já deixa na descrição. Tudo na descrição, legal, para que não tenha erro. E aí, a secretaria sempre é uma que recebe a população e ela é demandada a estar no local. Então, isso assim é feito... A gente precisa acionar. Precisa, a gente precisa ter um acionamento. Então, quase todos os setores lá é essa atuação. Então, é uma secretaria bem expressiva na cidade de Belém. Então, todos os dias a gente tem demandas e demandas para atender dentro das nossas diretorias competentes, né? Além do mais, das obras públicas, que a gente já colocou todas aqui, muitos ainda estão em análise, muitas obras estão ainda sendo preparadas para que a gente possa estar apresentando para Belém daqui a um tempo para novidades, né? Que ainda vem por aí. A gente não posso falar aqui porque ainda são projetos, né? Então a gente tem que consolidar. Principalmente angariar recursos, né? A gente tem que ter recursos para fazer isso aí. Porque a gente necessita muito de melhorar muitas coisas em Belém. O nosso propósito é esse. De estar sempre trabalhando para o bem-estar da população, enfim. A gente aposta que dê tudo certo, porque nós queremos, como cidadãos também, uma cidade boa, uma cidade bonita, né? Uma cidade aí de cara para o rio e tão bonita. E a gente sabe dos nossos problemas, a gente torce para que dê tudo certo. Essa parceria aí também, cidadão e o poder municipal, né? A gestão municipal ajuda muito, né? Ela é muito importante. Davidson Alves, muito obrigada, então, secretário de Urbanismo do município de Belém. Obrigada por ter estado aqui com a gente esse período, esse momentinho, e esclarecendo para a gente um pouco desses projetos. Eu que agradeço, né? A gente tem que sempre estar prestando conta com a população, e esses canais aqui abertos para a gente são sempre bem-vindos. A hora que precisar, a gente está à disposição, sendo de prestação de conta, a gente tem que estar sempre atualizando a população e mostrando o que está acontecendo. E a Secretaria de Urbanismo está de portas abertas, todos os nossos canais, para atender a população. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, gente, então, por ter ficado com a gente até aqui. Esse é um momento que a gente realmente cobra, entre aspas, e dá para o poder público um espaço muito importante, né, para expor, para prestar contas, vamos dizer assim. Então, para você que ficou ligado até aqui, muito obrigada, fazendo aquele pedido básico de te inscrever nesse canal, né? Ative as notificações, segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial no Facebook e no Instagram, e para te manter bem atualizado lá no nosso portal de notícias, jornalpará.com.br. E lembrando que toda quinta-feira a gente tem episódio novo aqui do Pará Pode Mais, e eu vou te esperar aqui toda quinta-feira às 15 horas. Até a próxima. Tchau.